Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Oswaldo Vieira e esse é o meu, seu, nosso canal Tenho Dito. Rode a nossa vinheta. Meus amigos, minhas amigas, julgaram Bolsonaro e outros 7 assessores do seu governo e os condenaram por 5 crimes, sendo eles liderança de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Muito embora tenhamos tido um voto célebre do ministro Fux, voto esse que entrou para a história do STF por ter sido apresentado por mais de 12 horas ininterruptas e por haver sido embasado em farta base doutrinária e jurídica, conduziu então a um célebre arcabouço que de fato se tornará doutrina para o nosso direito. Embora tenha o ministro Fux brilhantemente apresentado e fundamentado o seu voto no arcabouço doutrinário capaz de demonstrar que não houve provas da ocorrência desses crimes, é importante que nós alinhavemos aqui as situações que falsamente ou teratologicamente conduziram à acusação do PGR, o relatório do ministro Alexandre de Moraes e os votos dos 4 ministros que compõem ou compuseram a primeira turma do STF. É óbvio que em seu voto o ministro tenha dito, e quando falo o ministro, estou me referindo ao ministro que apresentou o célebre voto, do qual nós falamos há pouco. É importante mencionar que do seu voto, do voto apresentado pelo Fux, nós temos ali, fundamentalmente, quando ele atacou as preliminares, temos a convicção de que a condenação de Bolsonaro e de seus 8 ou 7 assessores fez com que o STF jogasse por terra princípios basilares do direito constitucional e do direito penal. Do direito constitucional foram jogados no lixo o princípio do juízo natural, porque tal qual disse Fux, o presidente Bolsonaro, por não mais ocupar o cargo, não deveria ser julgado pelo STF, e sim pela primeira instância, exatamente porque agora ele não tem mais o foro privilegiado. E jogou por terra o STF, jogou no lixo o STF, o princípio da segurança jurídica, porque de fato toda a doutrina posicionada pelo voto do ministro Fux levará a um recurso que certamente, como disse o ministro Fux, tornará o processo nulo de forma absoluta. Mas vamos então à síntese das circunstâncias que se basearam a acusação da PGR e o relatório do Alexandre de Moraes. Então, acusaram Bolsonaro e seus assessores do crime de liderança de organização criminosa. Por quê?
porque Bolsonaro chamou seus assessores para avaliar a necessidade, a legitimidade e a execução do emprego das Forças Armadas em ação de garantia da lei da ordem, a GLO, que já está implantada no nosso ordenamento, já está implantado em doutrina de emprego das Forças Armadas pelo Poder Executivo, quando houver risco ou iminência de grave perturbação da ordem. E após as eleições, decretado o voto, ou decretada a eleição de Lula pelo então presidente do TSE, que era Alexandre de Moraes, houve sim um repúdio por parte dos eleitores de Bolsonaro, e repúdio esse que poderia desencadear numa grave perturbação da ordem pública. Então era legítimo, como foi, que Bolsonaro, na presidência da República, chamasse os seus assessores, sobretudo os comandantes das forças, para avaliarem e planejarem para um possível emprego das Forças Armadas nesse ambiente hostil que se avizinhava. E foi por isso, então, que acusaram Bolsonaro de liderança de uma organização criminosa. E mais que isso, disseram que Bolsonaro estava arquitetando romper o Estado Democrático de Direito desde a sua posse e, sobretudo, no avizinhar das eleições, quando Bolsonaro, ao perceber o plano do STF na descondenação de Lula para alçá-lo à campanha política, percebeu Bolsonaro, então, que havia um plano para a sua derrocada e para a eleição de Lula. E aí passou o Bolsonaro a demonstrar que as urnas eletrônicas não eram confiáveis se não houvesse a impressão do voto. Tese essa que foi rechaçada pelo Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, exatamente porque já estava Alexandre de Moraes desgostoso com o presidente Bolsonaro, e mais que isso, o tinha como inimigo desde que Bolsonaro o chamou de cafajeste, desde que Bolsonaro o chamou de canalha. Bom, o outro crime irrogado contra Bolsonaro foi a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E acusaram Bolsonaro por esse crime porque taxaram ele de orquestrador de um suposto planejamento que teria sido culminado, teria alcançado o seu ponto máximo no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão dos prédios públicos pela turba que o fez, mas esqueceram que Bolsonaro nem estava no Brasil quando da ocorrência daquela invasão. Acusaram Bolsonaro de golpe de Estado, porque desde a descondenação de Lula pelo STF, cuja solução artificial foi encontrada por Fachin, passou Bolsonaro a se contrapor contra a urna eletrônica e contra a não existência de um mecanismo capaz de permitir a impressão do voto para ser conferido tal e qual aquele registrado pelas urnas eletrônicas. Acusaram Bolsonaro e seus assessores de dano contra o patrimônio público. Isto porque, ao perceberem que Bolsonaro fora inocentado pelo TCU naquele episódio das joias que ele ganhou e que ele não teria depositado no museu ou órgão similar da Presidência da República, teria ele, então, cometido o crime contra o Estado, mas inocentado que foi pelo TCU dessa acusação, acharam os ministros do STF, aqueles 9 politizados, incluindo o atual ministro da Justiça, que à época ainda era ministro do STF, Lewandowski, acusaram ele de, então, de ser o principal arquiteto
da invasão dos prédios de Brasília. Ora, Bolsonaro nem estava no Brasil na ocasião, e mais que isso, naquele dia da invasão dos prédios públicos, quem foi encontrado no interior de um dos prédios invadidos e abrindo portas e fazendo uso de telefone celular, abrindo portas inclusive para os invasores, foi o ministro do GSI, que fora nomeado pelo Lula. Repita-se, o atual ministro do STF e julgador de Bolsonaro, Flávio Dino, que tinha sido nomeado ministro da Justiça, também se encontrava no local da invasão. Veja o quanto é grave essa circunstância. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que então se encontrava no prédio invadido, em um dos prédios invadidos, agora se constituiu no julgador de Bolsonaro. Mas vamos falar sobre essa questão de nulidade adiante. Acusaram Bolsonaro e seus assessores de deterioração do patrimônio em razão da invasão. E aqui vale a mesma circunstância da acusação anterior. Bolsonaro não se encontrava no Brasil. Quem já estava com os cargos e atribuições que poderiam ser utilizados a fim de deter a turba eram os ministros já empossados pelo presidente Lula. Então não há que se falar aqui que existiam ministros ou assessores de Bolsonaro naquele ambiente. Pois bem, meus amigos, analisando todo o desenrolar dos fatos, desde a agressão verbal desferida em praça pública por Bolsonaro contra os ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, a quem chamou de canalha, outros ministros do STF que davam prova da politização e da preferência ao candidato Lula vieram à tona e formaram então o que podemos chamar de milícia cortiana para pôr fim à vida política de Bolsonaro. E quando utilizamos o termo milícia cortiana, estamos nos referindo ao grupo de 9 ministros que tiveram como objetivo condenar Bolsonaro e afastá-lo definitivamente de qualquer pretensão política. Repito aquilo que nós já falamos aqui no início, dos atuais 11 ministros do STF, 9 foram ali colocados, nomeados pelos presidentes Lula e Dilma. Mais que isso, dos 5 ministros que julgaram Bolsonaro, os 5 ministros já se apresentaram com tendências a partidos de esquerda ou foram nomeados pelos presidentes que representaram os partidos de esquerda. Até mesmo Fux, que foi indicado por Dilma. Então veja o que nós temos na primeira turma que julgou o presidente Bolsonaro. Temos os ministros Zanin, o presidente, que tendo sido advogado de Lula, recebeu de Lula o presente com a indicação a ministro do STF. Temos o ministro Alexandre de Moraes, que declaradamente se colocou na condição de inimigo 01 de Bolsonaro. Temos o ministro Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do atual governo Lula, e como prêmio e estratégia para definir o futuro de Bolsonaro, foi indicado para ministro do STF.
Temos a ministra Carmen Lúcia, que declaradamente já o fez se colocando contra a doutrina de partidos de direita e contra Bolsonaro. É fato que a politização do STF, escancarada pelo seu ministro-presidente, aquele mês da frase, perdeu o mané, logo após o resultado das eleições de 2022, Moraes então encontrou no presidente do STF a ferramenta ideal para não permitir a reeleição do seu então detrator, que passou a ser Bolsonaro. É fato que não tendo atuado legalmente no tempo certo para impedir o artifício utilizado por Fachin, Bolsonaro também deu razão para que seus seguidores acreditassem na possibilidade de vencer a campanha de Lula e de vencer a vontade dos ministros do STF. E ao dar razão, dar aso para os seus seguidores acreditarem que era possível vencer esses duplos obstáculos, quais sejam campanha do PT e dos partidos de esquerda e a ação veemente do TSE comandado por Alexandre de Moraes e da vontade dos outros 8 ministros do STF, ao não acreditar na possibilidade de serem vencidos por essa circunstância dupla, Bolsonaro, então, deixou de adotar, em tempo hábil, as providências legais, constitucionais, para impedir aquilo que eu chamo de golpe eleitoral. Qual seja a tendência, a ação evidente do TSE para impedir veiculação durante a campanha eleitoral de peças produzidas pelos partidos de direita a favor de Bolsonaro e que tinham como objetivo mostrar aos eleitores o que estava por trás da campanha de Lula. Mais que isso, as características, as circunstâncias que levaram Lula à prisão. Nós tivemos um episódio em que Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, impediu veiculação de campanha política do então candidato Bolsonaro, que tratava da ação de Lula durante o mensalão. Meus amigos e minhas amigas, então é fato que o presidente Bolsonaro foi surpreendido pelo resultado das eleições, tal qual declarado pelo TSE, ocasião que não lhe cabia mais nenhuma ação. Nenhuma ação. Porque não era possível mais questionar o resultado das eleições, uma vez que, proclamado, deveria ser prontamente aceito. Obviamente que os eleitores e seguidores de Bolsonaro poderiam, legalmente falando, e usando do direito constitucional da livre expressão, questionarem o resultado das eleições, se colocarem contra o resultado das eleições. Mais uma vez, obviamente, o fato de questionar os resultados das eleições não dava aos eleitores de Bolsonaro o direito de invadirem prédios públicos. Porque nessa circunstância passava-se a ação ilegal. Mais que isso, o resultado proclamado pelo TSE deveria ter sido aceito também pelos eleitores, sem que se produzisse qualquer ação violenta contra as instituições ou contra
prédios públicos. Tal descontentamento, então, quando levado à circunstância que levou, ele passa da legalidade para a ilegalidade. Mas é fato também que naquela turba, segundo levantamentos, existiam agentes de esquerda infiltrados que foram colocados para utilizarem do acampamento até então montado em frente ao QG do Exército em Brasília para promoverem aquela quebradeira e depositarem as consequências da quebradeira nas contas de Bolsonaro e nas contas dos partidos de direita. De certo é que por 2 anos nós brasileiros estivemos submergidos a uma ação penal conduzida sob o abalo dos mais elementares princípios do direito penal e do direito constitucional, tal qual foi exposto no brilhante voto do ministro Fux. E só para dizer dos princípios constitucionais que foram abalados, que foram submergidos, que foram jogados ao lixo pelo STF, temos o princípio do juízo natural, que diz que a Suprema Corte não era o foro legal para o julgamento de Bolsonaro, uma vez que ele já não tem mais foro privilegiado. Vimos também submergir o princípio do contraditório e da ampla defesa, exatamente porque Alexandre de Moraes, que foi o relator, se colocou na condição de cerceador de ações por parte das defesas dos acusados, quando não permitiu o tempo ideal e as condições necessárias para análise por parte dos advogados de milhões de documentos que constam dos autos e que foram alvos das ações de busca e apreensão determinadas pelo Alexandre de Moraes e que foram executados pela Polícia Federal. Ora, é importante mencionar ainda que, por meio de ações questionáveis durante a fase do inquérito, Alexandre de Moraes fez submergir, fez anular princípios constitucionais, tal qual o princípio do devido processo legal. Isto porque Alexandre de Moraes, até no seu voto, ele se apresentou como vítima das tais ações promovidas por Bolsonaro e pelos outros 7 acusados. Ora, se esse juiz é vítima, ele não pode ser o acusador e não pode ser o julgador. Caso contrário, teremos aí a mais elementar premissa do Estado Democrático de Direito, do princípio do devido processo legal. Quem acusa não julga. Quem é vítima não pode atuar como julgador, porque senão estará fazendo uso da própria razão em seu próprio direito. Nesse contexto, deveria então o presidente do STF avocar para si a responsabilidade de promover os autos à segunda turma do STF ou até mesmo o que se esperava, de submeter o julgamento ao pleno do STF. Como dito, a turma ou o colegiado que julgou Bolsonaro foi composto
por ministros declaradamente opostos ao ex-presidente Bolsonaro. Ministro Zanin, presidente, por ter sido advogado de Lula e por ter sido responsável por apresentar o ministro Fachin a tese que utilizou o ministro Fachin para descondenar Lula e habilitá-lo às eleições. E como vencedor dessa tese, Lula presenteou o seu advogado com o cargo de ministro do STF. Temos do outro lado o ministro Flávio Dino, que, tendo sido nomeado ministro da Justiça pelo atual governo Lula, recebeu também de Lula como presente o cargo de ministro do STF. Do outro lado temos a ministra Carmen Lúcia, que declaradamente já se colocou contrária à filosofia dos partidos de direita e se colocou contrária à figura do presidente Bolsonaro. Restou Fux, que, diferentemente dos demais, jamais se colocou de forma ostensiva capaz de propagar qualquer discurso contrário a partido A ou B ou a presidente A ou B. Nessa circunstância, meus amigos, infelizmente, atuando como atuou o STF, órgão judicial garantidor da Constituição Federal, afogou o STF até a morte o princípio da imparcialidade do julgador. Afogou o STF até a morte o princípio do juízo natural. Afogou até a morte o STF o princípio do devido processo legal. E nessa condição, ao permitir que um juiz parcial, ou que juízes parciais, ao menos 3 de 5, julgassem o presidente Bolsonaro, permitiu então eliminar da doutrina, eliminar do direito pátrio esse princípio que é tão basilar e que é o sustentáculo da legitimidade do sistema judiciário, qual seja da imparcialidade do julgador. O juiz que tem interesse na causa tem que se julgar suspeito, o que não fez Alexandre de Moraes, o que não fez o ministro Zanin, o que não fez o ministro Flávio Dino. Por essas e outras, esse julgamento merece entrar para a história do direito brasileiro como a mais estapafúrdia ação judicial promovida pelo STF. Nós, brasileiros, o Brasil não merece essa pecha de país injusto, de país que tem rasgado a sua Constituição, utilizando como instrumento o órgão que foi criado para defender a Carta Magna. Tenho dito. Yeah.